nossos visitantes também que estão aqui, que se sintam acolhidos por nós. Como vocês viram, o culto começou diferente hoje, porque hoje vai ser um culto dos jovens da nossa igreja, devido ao mês do Jovem Batista. E o Abidias queria dar um aviso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Temos motivo de sobra estarmos alegres sempre que estamos na casa do Senhor. O meu aviso, meus irmãos, se Deus tocou no seu coração para você doar uma cadeira, 5, 10, 20, 30, que bom. Mas você só pode doar uma, que doe uma só. E eu estou fazendo igual as Casas Bahia, dividindo em quantas parcelas o irmão quiser. Uma parcela, 2, 3, 4, 5, é só me procurar. Muito obrigado, Deus o abençoe. Nós vamos para um momento de intercessão. Os irmãos que quiserem fazer um pedido ou um agradecimento, se quiserem se colocar aqui na frente, nós vamos estar orando. Nós temos também um pedido de oração. Orar pela família da irmã Lineide, pelo cunhado do irmão também Joaquim, que teve um AVC, da mãe do irmão Pedro, que está precisando também das nossas orações, pelo Daniel Neto, que é o neto da irmã Áurea, né? O neto da irmã Áurea também está precisando de oração. Então os irmãos quiserem ter um pedido de agradecimento, de oração, quiserem por aqui na frente. Eu vou estar chamando um jovem para estar orando. Du, você pode vir orar? Pelos pedidos. Pai de amor, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, porque nós estamos na sua casa, Senhor, e por isso nós já estamos alegres, Senhor. Pai de amor, quantas coisas nós temos para te agradecer, Pai, porque não só essa semana, esse mês, mas na nossa vida inteira, como o Senhor se faz presente. Senhor, nós queremos te agradecer por portas de emprego abertas, por pedidos de saúde que o Senhor conseguiu nos recompor, a todos os nossos irmãos, Pai, que estavam enfermos e hoje estão alegres, cultuando e adorando o seu nome, Pai. Pai, nós somos falhos e nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, que seja um pedido de emprego, um pedido pela saúde de um irmão que não está bem. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor está conosco em todos os momentos, onde às vezes ninguém mais está, o Senhor está conosco. Então nós clamamos, Pai, pelo Teu nome, que o Senhor nos abençoe. Que hoje, ainda hoje, não somente essa semana, mas desde já, nós consigamos comemorar muitas bênçãos que o Senhor tem para nós. Senhor, entra com providência na saúde daqueles que precisam, Pai, num leito de hospital, numa casa, Senhor, em alguém que está sendo atendido agora numa emergência, numa urgência, num pronto-socorro por aí, Senhor. Sabe, Jesus, às vezes nós não conhecemos essa pessoa, mas ela é um filho ou uma filha sua, Senhor. Então entra com providência, Pai. Pai, que o Senhor entre com providência também na nossa vida financeira, Pai. Que nós consigamos dar testemunhos aqui na frente de portas abertas, de que nós estamos felizes por poder trazer o dízimo para a Tua casa, de compartilhar momentos com os nossos irmãos, Senhor. Senhor, eu te peço também por esse culto, Pai. Culto do mês do Jovem Batista, Senhor. Quantos jovens, Jesus, nós não vemos perdidos nas drogas, nós não vemos perdidos no mundo. Enfim, são tantas as causas, Jesus. O Senhor conhece cada um deles, cada um de nós, o Senhor conhece. Entra com providência, Senhor, para que nós consigamos comemorar mais cultos aqui de jovens, que a igreja esteja cheia também, Senhor, não só de ovelhas que já são suas hoje, mas aquelas que o Senhor quer trazer também para o rebanho, Pai. Senhor, que esse culto possa ser bênção, não só na minha vida, mas na de todos os meus irmãos. Nós te oramos agradecidos em Teu nome. Amém. Boa noite, igreja. Mais um momento de louvor, né, ao nosso Deus. E acho que às vezes a gente para pensar, né, vendo jovens, ouvir jovem aqui representada, dirigindo um culto, e às vezes pode até passar pela cabeça, por quê, né? Qual o motivo
deles estarem dirigindo o culto hoje. Acho que o motivo real, na verdade, é o Senhor, Ele por si só é o motivo do nosso culto. Independente de quem está aqui à frente dirigindo, de quem vai pregar, de quem vai tocar, né? O que Deus está vendo são realmente os corações de quem está à frente e de quem está no auditório. Então, que nesse momento possamos louvá-lo, ter em mente que esse culto é para a honra e glória do nome dele, não é para a honra e glória do nome ou de qualquer outra pessoa aqui, porque ele está presente aqui. Eu sinto a presença dele aqui. E se coloque em pé nesse momento para melhor podermos cantar. E além das nossas vozes, nós vamos louvá-lo também nesse momento com os nossos dízimos e ofertas. Então, aquele irmão que veio preparado para esse momento, esteja à vontade. Tenho vida, alegria.
olho para a cruz e para a cruz eu vou, se eu souber participar da sua obra vou cantar, meu Salvador. Cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente.
Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos sentir a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem derramado graça, ó Pai, sobre as nossas vidas e graça em abundância, Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, porque não nos cansamos, ó Senhor, de nos lembrar, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, ó Pai. O amor que o Senhor derramou por nós, ó Senhor, sem medida, ó Pai, mesmo não sendo merecedores, ó Pai. E esse é um motivo, Senhor, eterno, Pai, para que nós te louvamos, ó Senhor, engrandecemos o Teu nome todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Nós também te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e ofertas que aqui foram depositados, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, ó Pai, aos nossos irmãos, ó Pai, à nossa igreja, Deus. E assim, ó Pai, também queremos retribuir o Senhor com essa fidelidade, ó Pai. Quer devolver, ó Pai, um pouco daquilo, tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando a cada dia, abençoando os trabalhos, os empregos, ó Pai. As mãos que Ele colocaram e depositaram aquele valor, ó Pai. E, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esse valor, ó Pai, para que possa ser bênção na Tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa estar ajudando e nos abençoando, nos direcionando, ó Pai, na administração desses valores, ó Pai. Senhor, nós temos planos, nós temos projetos, ó Pai, nós temos sonhos, Senhor. E esses sonhos é o Senhor que colocou nos nossos corações, é o Senhor que colocou nas nossas vidas como igreja, Pai. Por isso te pedimos, ó Pai, que a cada dia, Senhor, esses recursos, Senhor, sejam multiplicados e abençoados, ó Pai, para que nós possamos concluir, Senhor, aquele projeto, ó Pai, que primeiramente nasceu no coração do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando ainda no decorrer deste culto, Senhor. Continue, ó Deus, a falar conosco. No nome santo de Jesus é que eu oro. Amém. Pode ser assim. Boa noite. Graça e paz, igreja. Nós da Unijovem, quando surgiu a ideia da gente estar à frente desse culto, né, dirigir o culto à noite, a nossa ideia foi a mesma de todos os outros cultos que a gente dirigiu. A gente quer dividir com a igreja aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que Deus tem ministrado realmente nas nossas vidas. E esse ano, na Unijovem, a gente tem estudado um livro juntos. Tem sido bem edificante, bem interessante. Ele chama O Discípulo Radical, não sei quantos conhecem, do John Stott. E cada encontro, cada mês, a gente tem estudado um capítulo, discutido aquele tema. E esse livro, ele, na verdade, fala do discípulo radical no sentido de o discípulo de raiz, aquele original, aquele que nasceu no coração de Deus. Como será que o Senhor espera que a gente se comporte enquanto seus discípulos, enquanto imitadores de Cristo? Será que a nossa vida tem sido da maneira como Deus realmente planejou? Será que não? Será que talvez? É o que a gente tem tentado descobrir, é o que Deus tem falado ao nosso coração. E a primeira característica que um discípulo de Cristo deveria ter, que a gente encontra na palavra do Senhor, está em Romanos, capítulo 12. Vou pedir para quem puder abrir comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto bem conhecido. Romanos 12, capítulo 2. Capítulo 12, versículo 2. Então, eu vou ler. O versículo diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, como saber se eu sou um discípulo inconformado ou conformado, né? E por que inconformado? Muitas vezes a gente passa tantos anos, né, na igreja, estudando a palavra de Deus, que a gente nem percebe, na verdade. A gente se acha inconformado no sentido de, não, eu sou diferente, a minha vida é diferente, né?
E aí eu queria fazer uma perguntinha. Se vocês se considerariam hoje discípulos água ou gelo, né? Por que isso? A água, quando a gente coloca ela dentro de qualquer recipiente, ela adere à forma daquele recipiente. Se eu colocar água num balde, a forma dela vai ser redonda como a do balde. E se eu coloco a água num recipiente quadrado, vai ficar quadrado igual ao recipiente. Agora, o gelo, ele tem forma sólida. Então, se eu coloco um cubo de gelo dentro de um balde, ele continua sendo um cubo de gelo. Se eu coloco um cubo de gelo, sei lá, num recipiente triangular, ele continua sendo um cubo de gelo. Ele não adere à forma. E quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele diz: não tenham a forma que o mundo tem, né? Eu costumo dizer que se você tem muita aceitação em tudo, na sua vida, no seu trabalho, não tem problema nenhum, não tem nenhuma perseguiçãozinha, talvez essa noite seja uma noite de você repensar. Porque Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, né, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, né? Então, a palavra diz que, na verdade, nós teríamos algumas perseguições, porque o estilo de vida que Jesus propõe, que Deus propõe, o plano de Deus, é radical. Ele choca, né? E são pequenas atitudes, irmãos. Talvez vocês estejam olhando para mim e falando: mas o que essa menina está sentada ali falando de gelo e de água e de ser conformado, de não ser? São pequenas atitudes do nosso dia a dia. Quer ver uma frase que expressa bem como a gente é conformado? Ah, eu também sou filho de Deus, né? A gente gosta de falar isso, né? Ah, desabafei, também sou filho de Deus. Ah, falei, né? Pronto, precisava falar. Mas foi só essa vez. Ah, não, mas eu fiz isso só hoje. Né? E vocês sabem do que eu estou falando. Eu não preciso nem dar nomes, né? Tem situações que a gente vive todos os dias e que a gente fala: ah, mas, poxa, sou ser humano, né? Sou falho, a carne é fraca. Não são essas coisas que a gente gosta de falar? E isso mostra como a gente é conformado, como a gente, sem perceber, tem aderido à forma desse mundo. E aí eu quero perguntar para vocês: se você hoje é um discípulo gelo, será que esse mundo consegue te derreter? Ou você vai permanecer firme no propósito que Deus tem para a sua vida? Se a gente é conformado, a gente negocia aquilo que é inegociável, a nossa santidade. A santidade que custou o sangue de um inocente, a gente acabou de cantar. Pela cruz me chamou. Fui quebrantado pelo seu amor. E aí, não valeu de nada o sacrifício de Jesus? Ele deu o sangue dele para que a gente pudesse ter uma nova vida. E o que a gente faz? A gente, muitas vezes, fecha os olhos. Quantas pessoas que a gente passa pela rua que estão pedindo esmola? E a gente já nem vê. Já é parte do patrimônio histórico, né? Quantas pessoas que precisam ouvir do amor de Deus e, às vezes, a gente se intimida. Quão conformados nós somos. Ah, mas eu não vou insistir na vida daquela pessoa. Falei de Jesus uma vez. Não quer, né? Quão conformado você é? Com água ou com gelo você é? É isso que Deus talvez esteja querendo nos chamar a atenção nessa noite. É isso que Deus tem chamado a atenção da Unijovem. Deus quer uma igreja de pessoas inconformadas, no sentido de pessoas que não vão ceder aos padrões desse mundo. A nossa vida será a vida que Deus planejou, em nome de Jesus. A vida dessa igreja está nas mãos do Senhor. Você quer ver a sua família transformada? Você quer ver as coisas diferentes acontecerem no seu lar, no seu trabalho? Então não se conforme com esse mundo. Pague o preço. Pague o preço mesmo. Não se amolde ao padrão do mundo, porque só uma mente renovada, somente uma atitude diferente, de acordo com a palavra, será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu encerro dizendo o seguinte: Bruna, se eu não vou imitar esse mundo, se eu não posso imitar esse mundo, quem que eu devo imitar? Cristo. Semelhança com Cristo. Nosso alvo é Cristo. E com certeza, todas essas calamidades que a gente vê, todas as coisas ruins que a gente presencia todos os dias, elas serão transformadas por pessoas com a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Pessoas semelhantes com Cristo. Amém?
Deixa eu ver o que você está fazendo, pra eu poder fazer também. Quero ouvir teu coração construindo. Eu sei, tem algo novo saindo à luz. E como não perceber que a expressão que você espera que eu seja, pra quem me vê poder te ver em mim. Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu. Quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Deixa eu ver o que você está fazendo, pois se eu não te ver, nada posso fazer. Sentindo teu sentimento, eu irei me mover como que te move. E como não perceber que a expressão que você espera que eu seja, pra quem me vê poder te ver em mim. Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo, Jesus. Quem tenho eu além de ti, Senhor? Pra onde irei além de ti? Oh meu Jesus, quem tenho eu além de ti? Oh meu Senhor, pra onde irei além de ti? Santo, venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, aqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que estão aqui conosco. A Bruna falou muito bem o que a gente tem tratado, que tem sido posto aí através da liderança, a Bruna, o Gui e a Ju. Discípulo radical, e aí algumas características de o que é e como ser aí um discípulo radical. E uma das partes em que eu e o Anderson, nós fomos aí responsáveis por
por dizer, por poder falar alguma coisa a respeito disso, é sobre a semelhança com Cristo. Um discípulo radical deve ser semelhante ao seu Senhor, a Jesus Cristo. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, porque o Senhor tem muitos propósitos para nós, na nossa área emocional, na nossa área profissional, na nossa área espiritual ou vocacional. Pergunto para os irmãos, qual o propósito de Deus para o seu povo? Que os irmãos pensem. Qual seria o propósito? Aí eu digo um propósito maior. Sem dúvida, o nosso fim é glorificar a Deus, é glorificar ao Senhor. Mas o propósito essencial, o propósito do qual nós devemos investir ou gastar tempo, é que esse propósito que o Senhor tem para nós é que Ele nos quer fazer semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Esse é o maior propósito, e é isso que nós temos tratado na Unijovem. Esse é o propósito maior. O Senhor, sem dúvida, tem um propósito, como eu falei, volto a repetir, um propósito na área profissional, um propósito na área de relacionamentos, mas o propósito maior para mim e para você é ser semelhante ao seu Filho Jesus. E aí eu trago aqui algumas bases bíblicas para isso, que os irmãos peguem por gentileza. Romanos, no capítulo 8. Quem foi encontrando vai dizendo amém aí. Então, o capítulo 8, no versículo em específico, versículo 29. Vou ler para os irmãos. Então, Romanos capítulo 8, no versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nos indica que esse propósito foi o Senhor quem nos predestinou, e aí entra numa outra questão de predestinação, que depois o pastor explica isso, não é comigo isso, essa doutrina da predestinação, isso fica com o pastor. A questão é que o Senhor nos quer semelhantes ao Senhor Jesus, e depois eu vou explicar isso na prática, o mais rápido possível aqui. 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, apenas o versículo 18. 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Está aí mais uma base bíblica que nós trabalhamos na Unijovem, declarando que o propósito maior que o Senhor tem em nossas vidas é ser semelhante a Jesus. O último, irmãos, prometo, o último versículo, para os irmãos não cansar. 1 João 3. 1 João. João, capítulo 3, só o versículo 2. João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí Paulo apresenta uma proposta do futuro, que nós seremos, e essa é a nossa maior alegria, que nós seremos como Ele é, mas já buscando isso agora. Então tem uma perspectiva, vamos dizer, passado, presente e futuro. E diante dessas bases bíblicas, alguns exemplos de como ser semelhante a Cristo, por exemplo, no serviço. Digo, no serviço
do reino do Senhor. João, vamos viajar um pouquinho mais, irmãos. João, no capítulo 13, Evangelho de João. Quem disse que jovem não gosta de Bíblia, tá vendo? Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 14 e 15. Então, devemos ser semelhantes a Cristo também em seu serviço. E nesse capítulo, nesse texto, a gente vai ver exatamente isso. João, capítulo 13, 14 e 15. Vou ler. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Então, é o Senhor dizendo para nós, devemos, e aí, que a gente entenda que existe um ritual, vamos dizer assim, daquele lava-pés, e aí os nossos irmãos católicos fazem isso, mas aí eu quero dizer num outro sentido, irmãos, que nós devemos servir o nosso irmão, independente do seu, entre aspas, do seu cargo na igreja. Aí o Senhor deu exemplo, ele como mestre, ele deu o exemplo de como nós devemos nos portar também. Aqueles que, entre aspas, têm os cargos na igreja mais importantes, devem servir aqueles que são considerados menos importantes. Devemos lavar os pés. E é interessante que esse lavar os pés, na época lá, trazendo para o contexto daquela época, era uma honra. Quando uma pessoa entrava na sua casa, você mostrava a honra a essa pessoa quando você lavava os pés dela. Então devemos também, irmãos, mostrar honra aos nossos irmãos. Só assim teremos uma igreja tanto de jovens, digo, do grupo de jovens, como a igreja inteira. Teremos uma igreja forte, se realmente nós amarmos verdadeiramente e não somente de palavras os nossos irmãos. Efésios 5:2, os irmãos não precisam pegar, eu leio aqui, os irmãos só meditem. E aí eu quero mostrar um exemplo de que devemos ser como Cristo em seu amor. Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então eu costumo dizer que o Senhor, ele não multiplicava pães, ele não expulsava demônios, ele não fazia isso, ele amava. Quando ele curava, ele amava. Quando ele expulsava os demônios, ele amava. Era pelo simples fato de amar a pessoa. Lembro, e os irmãos devem conhecer também, aquela viúva de Naim. Quantos conhecem? Viúva de Naim, no Evangelho, onde o único filho daquela viúva estava ali no seu enterro, e o Senhor, a palavra diz exatamente isso, o Senhor ficou profundamente compadecido. Então, o que levou o Senhor a ressuscitar aquele menino foi o amor do Senhor. Irmão, o Senhor está dizendo para mim e para você, ajude o Senhor a restaurar o pecador, ajude a curar o pecador. Isso tanto dentro da nossa igreja, que é uma realidade que nós não podemos fugir, quanto lá fora. Está aí o lema aí fora, restaurando os perdidos, curando os feridos. Exemplos de como ser semelhante a Cristo em seu amor. Devemos ser como Cristo também em sua missão. O Senhor, quando estava comendo com os fariseus, com os pecadores, melhor dizendo, com os publicanos, qual era o buchichinho que corria? Puxa, se ele fosse mestre, ele não estava ali no meio dos pecadores. Devemos ser como Cristo em sua missão, exatamente nisso, é entrar nas dúvidas dos duvidosos, entrar realmente nas questões dos que estão questionando, entrar no mundo dessa pessoa. Como Cristo, ele se inseriu no meio dos publicanos sem se contaminar. Nós devemos ser assim também.
Nós devemos ser assim. Ser semelhante a Cristo é entrar no mundo da outra pessoa. Irmãos, o pouco aqui que eu disse de como ser semelhante a Cristo, ou melhor, características que nós devemos seguir para ser semelhante a Cristo, mas o importante é dizer como fazer isso, na prática. Esse é o principal, na prática. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, e só é cheio do Espírito Santo quem mantém relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero, para encerrar, que os irmãos lembrem do Salmo 42, que supostamente é Davi, quando ele diz que a alma dele anela pelo Senhor. É esse desejo que nós também, e que nós da Unijovem, tenho certeza, os adolescentes e todos os departamentos de nossa igreja, mas digo Unijovem porque é o que nós temos trabalhado e é isso que nós estamos apresentando para os irmãos. É que nós anelamos pela presença de Jesus Cristo. Nós queremos mais. Nós temos vivido e nós temos entendido isso, que nós temos vivido simplesmente na superfície. Nós queremos profundidade. Então, irmãos, que nós vamos conseguir fazer isso, realmente ser semelhante ao Senhor, no trânsito, no trabalho, na escola, se nos enchermos do Espírito Santo, se gastarmos, entre aspas, investirmos tempo em oração, deixarmos coisas que são importantes, mas não tão mais importantes do que estar com o nosso Senhor. Irmãos, eu digo isso não simplesmente por falar, mas eu tenho tentado buscar isso, irmãos, tenho tentado buscar isso. Então, eu incentivo os irmãos também, que busquem com fervor ao Senhor, que realmente voltemos, eu não sei como está cada coração, mas que voltemos ao primeiro amor, voltemos a orar como orávamos lá atrás, voltemos a nos emocionar, eu digo emocionar no sentido de sentir a presença do Senhor, que nós façamos isso, para que sejamos semelhantes a Cristo. E uma pessoa que é semelhante a Cristo, ela muda, ela influencia, ela muda ali a situação do bairro dela, da igreja local, da onde ela está. Amém, irmãos? Deus abençoe. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco
Os slides, que antes de falar um pouquinho que a gente tem tratado no livro, a gente deu uma adaptada. O livro é um autor americano, então a gente deu uma adaptada para ficar um pouco mais ligado à nossa realidade. Até é interessante porque coincidiu bastante com o que o pastor falou hoje de manhã. E aí, nessa adaptada, eu estava conversando com a Ju, que dividiu comigo esse tema no dia que a gente foi falar na Unijovem, e a gente começou a pensar, né? Como será que os evangélicos têm aparecido no Brasil? Então a gente resolveu procurar algumas notícias, o que estão falando da gente, porque, né, esse é o nosso rótulo lá fora. Então, primeira notícia, a gente procurou jornal, internet. No censo de 1991, éramos 13,7 milhões de evangélicos, ou seja, 12,1% da população do país. Em 2000, passamos para cerca de 26 milhões, isto é, 15% da população. Isso equivale a 5 vezes a porcentagem de 1940 e quase o dobro da de 1980. O número de evangélicos aumenta 61% em 10 anos, aponta o IBGE. Evangélicos abrem 14 mil igrejas por ano no Brasil. A gente estufa o peito, né, quando vê essas notícias, fica orgulhoso, fica contente, né, porque a gente fala, poxa, o evangelho está se expandindo por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou um pouco surpresa de encontrar algumas outras notícias. Brasil é o primeiro em exploração sexual infanto-juvenil. Por que o Brasil não consegue se livrar da corrupção? Décadas se passam e uma coisa não muda. Estamos entre os países mais corruptos do mundo. Justiça lenta, máquina estatal gigantesca e voto em candidatos questionáveis ajudam a explicar o lamentável quadro. Parênteses, as eleições estão aí, né? Ainda se morre de fome no Brasil. E eu encontrei essa charge também, desigualdades sociais. Filho, pede para você. Filho, você vai pedir? Então, eu acho que essas duas coisas não combinam muito, né? Tá meio estranho, né? Como assim? A gente tá crescendo em número por aí, né? Pessoas que confessam servir esse Jesus da Bíblia que a gente conhece. Por que a gente vê ainda tanto essas notícias, né, crescendo? Pelo menos diminuir era para ter diminuído. Aí eu encontrei algumas outras notícias que aparecem o que os evangélicos têm feito, né? As primeiras a igreja tem crescido e a outra as nossas atitudes por aí. Evangélicos dizem que novela da Globo promove Umbanda e fazem boicote. Marcha para Jesus 2014 reúne mais de 200 mil na zona norte de São Paulo. Balada gospel leva mais de 1.000 fiéis à noite da Rua Augusta, em São Paulo. E aí entra o tema que eu quero falar com vocês hoje à noite, mais uma característica do discípulo radical, a maturidade. Queria que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios,
capítulo 3. Eu vou ler os versículos do 1 ao 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? A igreja realmente tem crescido, os dados não mentem. A gente vê, né, nos bairros, cada dia abre uma nova igreja. Hoje eu já reparei que tem mais uma igreja perto da minha casa. Mas, infelizmente, esse grande crescimento da igreja não tem coincidido com um crescimento espiritual. Como o Rodrigo falou, falta profundidade. A gente, entre aspas, perde muito tempo com o triunfalismo, né? Ai, que orgulho, o número de evangélicos no Brasil está crescendo. Mas e a qualidade desses novos cristãos? Será que a gente tem se preocupado com isso? Mas quando a gente fala em maturidade nesse sentido, a gente não está falando em maturidade física, intelectual, moral, emocional. A gente está falando de uma maturidade cristã, uma maturidade emocional. O que será isso, né? Quando eu penso em maturidade, eu estava pensando, poxa, vamos discutir esse tema, né? O que eu vou falar sobre isso? Eu penso que quando a gente fala em maturidade, acho que até é por isso que eu lembrei dessas notícias, porque é muito mais fácil a gente explicar o que é maturidade pensando em imaturidade, o que é a falta de maturidade. Então, quando a gente pensa num ato de alguém que foi imaturo, você fala, nossa, tal pessoa é tão imatura. É uma pessoa que quer tudo para si, quer as coisas do jeito dela. Então, eu cheguei à conclusão que maturidade é quando a gente tem total consciência de quem a gente é e de quem é o outro. E quando a gente fala em maturidade cristã, a gente tem total consciência de quem a gente é e de quem é o nosso Cristo. E como será que os cristãos se tornam maduros? Isso depende de dois aspectos. O primeiro é a visão que os cristãos têm de Cristo. Quanto mais clara é a nossa visão, mais convencido a gente se torna de que a gente tem que se tornar parecido com Ele. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a imagem e plenitude de Deus, Ele é o que criou e reconciliou, Ele é o cabeça do universo, da igreja. E eu acho interessante uma frase que o autor fala nesse livro, que ele diz que se a venda fosse tirada dos nossos olhos, então a gente anda como se tivesse vendado, a gente perceberia o quanto o nosso Cristo é digno da nossa dedicação apaixonada. E a fé, o amor e a obediência, elas surgiriam de forma natural. E teria como consequência a maturidade. Hoje em dia, a gente tem muita propaganda e muita caricatura do nosso Jesus, né? Às vezes, as pessoas podem apresentar Jesus como um cara legal, ele tinha uma filosofia de vida interessante, ou como o cara mandão, que só veio colocar um monte de regra, ou como aquele cara que está pregado numa cruz que, de vez em quando, eu vejo na casa de alguém, ou eu vejo na minha escola. Então, a gente tem muitas propagandas de Cristo, e isso vai escondendo o Cristo verdadeiro. E o outro aspecto necessário para que a gente alcance a maturidade é o esforço. Lá em Colossenses 1:29, diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E eu quero concluir com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que essas notícias que eu apresentei, eu não apresentei como uma forma de julgamento. Eu apresentei como uma forma da gente ler. A gente faz parte daquilo. A gente se denomina evangélico. Quando alguém pergunta para a gente, fala, eu sou evangélica. E a gente está dentro desses números. Mas o que a gente tem feito para mudar essas notícias? O que a gente tem feito para mudar a notícia que fala que os evangélicos estão só preocupados em discutir a novela e pararam de assistir a novela porque promove a Umbanda? Acho que tem outras coisas que a gente precisa pensar, né? E eu me coloco nisso, e cada um de nós. A maturidade começa comigo. Deus se importa com a minha maturidade, não com a maturidade de quem está do meu lado. Então, eu tenho que me preocupar com essa maturidade.
É o meu conhecimento que vai fazer eu crescer no meu relacionamento com Cristo. Então, quero ler para vocês uma frase que eu achei bastante interessante, que o autor conclui o livro, esse capítulo falando, que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que essa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas também possam se apresentar maduras. A maturidade é um aspecto bastante interessante, porque ela é uma dupla responsabilidade. É minha responsabilidade ser madura, mas a partir da minha maturidade, eu vou fazer as pessoas que estão ao meu redor serem maduras. Eu não vou apontar a imaturidade do outro, mas eu vou ensinar essa maturidade para a pessoa que está ao meu lado a partir da minha forma de viver. E eu quero concluir com um texto que está lá em Efésios 4. Eu vou ler os versículos 11 a 16. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um rio e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote, cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja o sinal traçado de viver. Mais uma nova casa na varanda do velho chão. Convido teu irmão pra vir morar contigo. Plante paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe na mesa do teu jardim, e deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cura. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão pra vir morar contigo. Plante paredes novas feitas para servir de lar e abrigo.
Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão perto, livre, livre, livre. Gênesis 1, 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A gente já conversou bastante essa noite sobre as características de um discípulo radical. Falamos sobre os inconformados, que eles são inconformados. Falamos que eles têm que ser parecidos com o Criador. Falamos agora sobre a sua maturidade. E eu queria conversar um pouco sobre algo que a gente, às vezes, deixa um pouco de lado, que é tão importante quanto todos os nossos atributos como um discípulo radical de Cristo. A gente acabou de ler Gênesis 1, 26, que é o relato sobre a criação, onde Deus diz qual seria o papel do homem na criação. E às vezes a gente lê a Bíblia, a gente começa a ler como um livro comum, um livro de religião. A gente está na igreja, a gente foi encontrado por Cristo, mas lemos a tua palavra como uma religião, como leis e normas. Não entendemos a aplicação disso em nossas vidas. Principalmente quando lemos o Velho Testamento, parece algo muito distante, algo apenas de histórias lúdicas, histórias sobre um povo. Mas essa parte é muito importante, é muito legal. Ela se aplica diretamente com o nosso cotidiano. Eu queria saber, só levantar a mão, quem já ouviu falar sobre sustentabilidade? Bastante gente. Porque é um tema em voga hoje. Aí a gente ouve sustentabilidade para cá, para lá, o pessoal da ecologia falando, e a gente ignora, fala, não tem nada a ver comigo, isso daí deixa que o Greenpeace cuide das baleias, cuide da floresta amazônica, eu tenho que mesmo aqui para a igreja. Só que a sustentabilidade tem tudo a ver com aquilo que a gente aprende, aquilo que a Bíblia ensina. A sustentabilidade, ela, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, não é só ecologia, não é só o verde, não é só as florestas. A sustentabilidade, não sei se todos sabem, ela se baseia em 3 pilares. A sustentabilidade, ela tem que ser ecologicamente correta. A sustentabilidade luta por algo que é economicamente viável e socialmente justo. São 3 pilares. E se a gente for na raiz da palavra sustentabilidade, ela deriva de sustentar, aquilo que se sustenta. Então, esses pilares, eles se preocupam muito mais do que apenas com algo ecológico, com algo verde. Ele se preocupa com a vida. A sustentabilidade fala sobre vida. Por quê? O ecologicamente correto, ela está falando daquilo que a gente normalmente sabe, das florestas, dos animais. O economicamente viável está se preocupando com como a renda vai ser distribuída, como a renda vai ser atingida às pessoas, e socialmente justo. É porque ela se preocupa com o social, se preocupa conosco. A sustentabilidade fala do que
a vida do ser humano, do que importa na vida do ser humano. Então ela é muito presente, ela faz parte de nós. Então, quando a gente ouve isso, sustentabilidade, sobre essas coisas, não ignore. Isso faz parte do que está na sua Bíblia. Faz parte sobre aquilo que Jesus diz, sobre o que Deus diz lá no começo. Peço que vocês abram de novo em Gênesis 1, 26. Presta atenção nisso que eu disse e o que isso tem a ver. Lá diz, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Muitas vezes a gente ouve isso e acha que é um domínio. Estão falando sobre domínio. Domínio que a gente é dono aqui do planeta Terra. Mas muito pelo contrário. Isso é o chamado mandato cultural. É o mandato que Deus deixou para nós. Ele, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, Deus confiou a terra, a criação, para nós. Isso está incluído tanto os animais, a natureza, como os irmãos, os seres humanos. Ele se preocupa conosco. E às vezes a gente se preocupa apenas com nós mesmos, com as nossas obrigações. E aí, de vez em quando, eu venho na igreja, né? Porque fazer para Deus ver, né? E a gente não vê só em Gênesis essa coisa da criação. Deus criou o mundo e deixou, e isso é reforçado na Bíblia. Em Salmos 115, 16, diz assim, os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Logo depois, no Salmo 24, 1, está escrito, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. A gente pode ver, pode parecer uma contradição, né? Ele acabou de falar em Salmos que a terra pertence aos humanos e no mesmo livro fala que a terra pertence a Deus. Mas não há nenhuma contradição nisso. Esses dois versículos eles se completam, porque a terra pertence a Deus, foi Ele que criou. Mas Ele deixou a nós, seres humanos, seus filhos, para que cuidássemos. Nós temos a obrigação de cuidar. Deus foi uma das primeiras coisas que Deus deixou para a gente, antes até mesmo dos 10 mandamentos, das leis, depois das bem-aventuranças. O que Deus deixou para a gente foi que cuidássemos dessa terra. E esse cuidado tem alguns paradoxos que a gente tem que tomar cuidado. Muitas pessoas, então a gente pode achar, né? Então Greenpeace é uma agência do reino de Deus aqui na Terra, ele é de Deus, não que não seja, mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com a deificação da Terra. Aquela coisa de a Terra é um Deus, coisa dos panteístas, que adoram a Terra. Não, Deus não quer isso. O único digno de adoração é Ele. Ele que criou. Ele não é a criatura. Também a gente tem que tomar cuidado com a exploração, porque muitas vezes esse versículo pode ter sido usado por aqueles que exploravam a terra para destruir. Falar, não, Deus deixou para a gente explorar e para a gente cuidar. Não. Muito pelo contrário. Deus deixou para que cuidássemos, tivéssemos zelo. Porque Deus deixou a mordomia. Ele deixou nós como mordomos da terra dele. O mordomo não é dono das coisas do seu Senhor. Ele apenas cuida para entregá-lo para Ele da melhor maneira. A gente está falando tudo isso, né? Cuidado com a terra, cuidado. Mas por quê? Apesar de tudo, se você ainda está se perguntando, mas por que eu tenho que cuidar da terra? Deixe que os outros cuidem. Mas eu queria falar para vocês. Jesus vai voltar. Ele vai vir morar com seres humanos aqui na terra. A terra que Ele criou. Então, como nós vamos entregá-la? Se nós cuidamos da terra, porque a criação foi feito o jardim do Éden, um jardim. E o que é feito um jardim? Não sei quantos irmãos têm um jardim nas suas casas, têm o privilégio. O que você faz com o seu jardim? Você deixa ele, as moscas, a grama crescendo, erva daninha, joga lixo lá. Você faz isso no seu jardim? Deus deixou um jardim para a gente. E a gente tem feito isso com o jardim de Deus. O jardim que Ele deixou para que nós cuidássemos.
E ele vai voltar. Ele prometeu que ele vai voltar. Eu queria finalizar lendo... Estamos em Gênesis, começamos com Gênesis e eu quero ir para Apocalipse. É João tendo uma visão. Ele é levado ao terceiro céu e tem a visão sobre a volta de Cristo e todas as coisas que acontecerão no fim dos tempos. E no finalzinho do livro, depois de tantas visões de destruição, de morte, ele vê algo diferente. Apocalipse 21, de 1 a 8. E ele diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte, que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais e os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago, onde queima o fogo de enxofre, que é a segunda morte. Deus vai vir morar de novo conosco e vai restaurar todo o jardim que Ele criou, com tanto amor para que morássemos nele. Então esse é o nosso papel. Trabalhar para que essa restauração chegue. Trabalhar para que Cristo venha morar conosco. Esse é o nosso papel. Trazer a restauração a esse mundo. Trazer de volta aquilo que foi perdido. Trazer salvação a esse povo. Porque nós não queremos que mais pessoas vão para o lago que queima o fogo e enxofre. Nós queremos mais pessoas vivendo nesse jardim conosco, de mãos dadas, adorando ao nosso Deus. Já caminhando para o final do nosso culto, eu gostaria de dar boas-vindas em especial para o Augusto. Cadê o Augusto? Bem-vindo. A Tatiane, está voltando. A Lúcia. Aqui. Bem-vinda. A Jéssica. Bem-vinda. O Kaique. E a Liliane, mãe da Roberta, seja muito bem-vinda. Irmãos, eu não podia deixar de falar hoje assim. Hoje de manhã eu estava no momento de louvor pensando quanto eu estou grata, sabe, pelo que Deus tem feito aqui na Unijovem, pensando no culto dessa noite, no nosso preparo. E, assim, eu não me continha de alegria, eu olhei para a cara da Bruna e ela falou assim: eu estou muito feliz, e a gente nem estava falando nada, a gente só se olhou e falou isso. Porque, irmãos, assim, só quem está vivendo o dia a dia e quem acompanha um pouquinho, cada vez que a gente vai numa casa, sabe efetivamente o que Deus tem feito nas nossas vidas. Esse é o mês do Jovem Batista. Esses são os jovens da Igreja Batista de vocês. Essa é a igreja de vocês. A Unijovem não é algo à parte. Nós somos igreja. Talvez de um jeitinho um pouco diferente, porque a gente mudou um pouquinho aqui e ali, mas isso é igreja, são pessoas, cada um com uma característica, e Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E nada melhor do que fazer um culto especial de gratidão a Ele, pela juventude da nossa igreja. E hoje de manhã, quando o pastor estava falando de Atos 1:8, eu vi um comentário na minha Bíblia que eu achei muito interessante, que fala: nenhum esforço na obra terá resultado se Deus não soprar vida nele. Deus tem soprado vida nas nossas vidas. Deus tem soprado vida na Unijovem. Eu louvo a Ele em primeiro lugar, porque é Ele que tem feito tudo isso. Mas eu quero agradecer muitos irmãos também que têm orado por nós. Continuem orando, porque o esforço no trabalho do Senhor não é vão, porque é Ele que sopra a vida. Gostaria de chamar o pastor para orar encerrando o culto.
Depois teremos o pós-lúdio. Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou muito feliz. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Como é bom ver os nossos jovens aqui, não é? Eu também sou jovem. Estou com 31 agora, também sou jovem. E meus irmãos, eu tenho que agradecê-los, porque eu fui impactado com a palavra de Deus. Vocês foram impactados com a palavra de Deus? Olha, sair daqui hoje triste é porque realmente precisa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, porque quanta palavra bonita, quanto Deus impactou a gente, e assuntos relevantes, assuntos que tocam o dia a dia nosso. E os nossos jovens, eu não sei se vocês sabem, mas subiu gente aqui, todos estudando, formados, tem advogados no meio, tem gente da Universidade Federal, tem gente toda a safra, todo tipo de profissão tem aqui nessa igreja, e vocês tiveram o melhor. Foi um maná de Deus para a igreja hoje. Amém? Foi o maná de Deus. Eu quero convidar vocês para ficarem em pé agora. Tem cantina hoje, tem cantina. Eu não sei se faltou algum convidado, mas eu quero agradecer todos os convidados que estão no nosso meio. Deus abençoe mais uma vez. Eu queria que você olhasse para essa pessoa linda que está do seu lado. Dá uma olhada nesse semblante lindo, nesse sorriso bonito do seu lado. Dá um abraço bem bonito nessa pessoa. Fala, eu te amo em Cristo Jesus. Pode falar, eu te amo. Olha que maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente linda, né? Gente linda. Que maravilha, isso. Quem está em casa, um abraço para quem está em casa. Deus abençoe. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje o pastor ficou quietinho, né? Os irmãos, hoje nós que somos, né, os jovens há mais tempo, ficamos quietinhos. Domingo que vem, estamos de novo na ativa aqui, trabalhando de novo. Meus irmãos, eu quero só avisar uma coisinha para os irmãos. Domingo que vem, às 5 horas da tarde, recomeça a classe do pastor. Então eu já convido aqueles irmãos que vão participar da nossa igreja como membros, quem vai se batizar. Nós temos jovens tocando na igreja, outros que ainda não foram aclamados ou transferidos. A classe do pastor todo domingo, 5 horas. São só 3 meses, passa rapidinho. Eu prometo que eu falo muito rápido, sou breve, e a gente aprende bastante sobre a Igreja Batista, o que é a Igreja Batista, como funciona a Igreja Batista, como é a nossa igreja, a Igreja Batista Central de Osasco. Então estão convidados. Domingo, 5 horas da tarde, começa a classe do pastor. Feche seus olhos agora e vamos orar. Pai, graças te dou. E graças te dou porque essa igreja ama os jovens que tem. Graças te dou porque nós sairemos daqui hoje com um coração alegre. O Senhor falou conosco. O Senhor falou de forma tranquila, suave, assim como o Senhor falou com Elias, lá no Antigo Testamento, naquela caverna, em depressão, veio um vento impetuoso, e de repente, quando acalmou tudo, o Senhor falou com ele. Nessa noite não foi diferente, o Senhor falou poderosamente com a gente. Nós sairemos da nossa caverna, a caverna da alienação, a caverna da falta de preocupação com o próximo. Nós sairemos do nosso esconderijo porque vamos ser discípulos radicais. Nós não teremos vergonha de quem somos e lutaremos com todas as forças, ó Deus, para cuidar daquilo que o Senhor deu em nossas mãos. Obrigado pelos jovens da nossa igreja, porque os jovens da nossa igreja são a nossa igreja. Eles não são diferentes da nossa igreja, eles são a nossa igreja e nós somos igreja junto com eles. Obrigado por isso. Obrigado pelos líderes que o Senhor tem capacitado todos os dias, todos os domingos, sábados. Quantos encontros eles têm, quantos jovens estão sendo impactados através deles. Obrigado pelo trabalho social que eles têm feito na igreja.
e tem feito através da igreja. Alguns irmãos às vezes nem sabem, mas eles têm feito trabalhos lindos, e isso graças ao Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe convidados aqui nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor. Eles poderiam estar em qualquer outra igreja ou em qualquer outro lugar, mas aprove a Ti que eles viessem aqui, porque aqui o Senhor tinha um alimento para eles, e eles vão sair daqui alimentados, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que há tantos anos caminham juntos. Obrigado pela minha família, a família de cada um que tem caminhado na Tua casa, tem se empenhado para que a Tua obra, o Teu reino cresça. Pai, nós não estamos aqui para nos agradar, nós estamos aqui para agradar o Senhor. E o Senhor conhece e sonda o coração de cada um que está orando comigo nesse momento. E o Senhor sabe que nós estamos gratos, Senhor, porque nossos jovens poderiam estar agora em outros lugares que talvez nem convenha a gente dizer, mas o Senhor tem protegido a vida deles, e o Senhor tem colocado eles juntos de nós, porque nós aprendemos com eles, e eles aprendem com a gente, e isso é a igreja do Senhor Jesus. Obrigado pelas palavras que o Senhor nos trouxe hoje, que foram palavras que refletem o significado de igreja, chamados para fora. Igreja para impactar o mundo, igreja para fazer a diferença nesse mundo, nesse Brasil, que é tão corrupto, que é tão voltado para a discriminação, para a desigualdade social, para a impunidade, mas nós como igreja não ficaremos mais calados, ó Deus. Uma nova geração o Senhor tem formado, através de nós, para impactar esse Brasil. Senhor, nós oramos, porque tudo que foi dito aqui diz respeito ao nosso país, ao que tem acontecido no mundo. Então nós oramos, Senhor, pela política do nosso país, que tem sido tão suja, tão corrupta, nesses anos que se passam. Eu creio, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos 42 milhões de evangélicos ou mais no país, mas nós queremos também ter um avanço nesse país. Educação, ó Senhor, saúde, justiça. Nós queremos, Pai, que haja distribuição de renda nesse país. Nós queremos que o Senhor abençoe os ricos e que o Senhor faça com que a classe média tenha condições de viver bem e que o pobre saia da linha da miséria. E eu creio que o Senhor pode nos usar para fazer isso. Eu oro a Deus porque essa igreja é compromissada com o Senhor. Essa igreja não está alienada. Essa igreja não está deixando que outro faça o que ela deve fazer. Essa igreja tem lutado para fazer o que o Senhor nos deu para realizar. Obrigado pela responsabilidade, porque foi isso que aconteceu hoje. O Senhor nos chamou à responsabilidade. Deus, usa-nos todos os dias. Nós somos pequeninos, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, doutores, advogados, o Senhor tem levantado médicos, o Senhor tem levantado comerciantes, empresários, o Senhor tem levantado construtores, pintores, o Senhor tem levantado todos os profissionais dessa igreja, seja a profissão que for, para impactar o mundo aí fora. Senhor, nós não fomos chamados para ficar aqui dentro. Nós fomos chamados para sair, para evangelizar, para dizer do Senhor para toda a humanidade. E estamos preparando esse local para que o Senhor volte. Obrigado por isso. Obrigado pelo impacto da Tua palavra para nos relembrar que nós estamos anunciando o Senhor até que o Teu Filho venha, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Pode sentar, nós teremos agora o pós-lúdio e depois eu estarei lá na porta para te dar um abraço. E não esqueça da cantina, aquela está aguardando você ali para que você possa contribuir mais e mais com a casa do Senhor. Amém.